auditório, enquanto nós aqui vamos hoje estudar sobre maturidade. Põe para nós, por favor, maturidade e mudanças. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre maturidade e principalmente as consequências, que a maturidade traz nas nossas vidas, tanto de mudanças como de melhoria. Lá em Efésios, no capítulo 4, tem sido o texto base que eu estou usando desde domingo, que diz assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina e artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu comecei a falar a semana passada sobre maturidade e responsabilidade. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso antes de entrar no assunto de hoje, porque a nossa vida, o nosso chamado, requer muita responsabilidade com aquilo que nós temos feito da nossa vida com Deus. Eu falei muito aqui no domingo, que a maturidade, quando nós amadurecemos, junto com a maturidade traz responsabilidades. E uma das coisas muito importantes que o Senhor falou conosco domingo, foi que às vezes a gente quer terceirizar o problema para o outro, ou o imaturo, ele não quer assumir a sua responsabilidade. Agora, cada um de nós como servos e servas do Senhor, temos responsabilidade. A responsabilidade de nós mantermos o fogo aceso dentro da igreja, não é da liderança, não é do grupo de louvor, como eu disse domingo. O grupo de louvor não está aqui para uma animação de plateia, não está para gerar entusiasmo no coração das pessoas. O louvor não é algo que nós fazemos aqui para que você fique entusiasmado e diga: uau, o culto foi extraordinário. Na verdade, o grupo de louvor está apenas aqui ministrando os louvores, mas é você, através do teu coração em chama, que vai entregar a Deus o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Eu falei também sobre a responsabilidade que nós temos como servos do Senhor, que às vezes há aquele questionamento. Eu falei isso domingo: mas a igreja é fria porque você é frio. Quando nós falamos: bispo, eu sinto falta de algo mais, você está dizendo acerca de você mesmo, porque o algo mais falta em você, porque uma chama de fogo, uma vela acesa, acende outra vela. Se nós pegarmos aqui hoje, colocarmos aqui 100 velas apagadas e com uma vela acesa, nós podemos acender a vela do outro. E às vezes as pessoas vêm com a sua vela apagada, esperando que o outro venha com a sua vela acesa para lhe acender. Então isso é imaturidade. Então maturidade é quando eu entendo a minha responsabilidade com o meu chamado. A minha maturidade é quando eu entendo a minha responsabilidade para com Deus. Agora, a maturidade é algo espiritual, é algo que nós vamos alcançar e vamos desenvolver através da nossa relação com Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre maturidade e mudanças. Por que a gente precisa entender isso? Porque a maturidade tem que provocar mudanças no nosso comportamento. A maturidade tem que provocar mudança no nosso caráter. A maturidade tem que provocar mudança no nosso relacionamento com Deus. A maturidade tem que provocar mudança no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Então, a maturidade, ela é necessária para a nossa vida espiritual. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre a questão de ser maduro. Existem várias coisas que falam sobre maturidade, vários aspectos da maturidade, mas uma frase me saltou assim, e eu trouxe aqui, que diz assim: o maduro possui o significado de algo que atingiu o seu completo desenvolvimento. Eu vou ler de novo. Então, o maduro, a maturidade significa maduro, possui o significado de algo que atingiu o seu completo desenvolvimento. Então, amadurecer é passar da forma imatura de pensar para uma forma madura.
uma forma comprometida com seus deveres e obrigações como filho e como filha de Deus. Então nós temos um chamado divino, um chamado de Deus para amadurecermos. Eu não sei quem conhece aqui a história do Peter Pan, tem lá Sininho, sabe quem é? Quem tem criança pequena sabe, né? Sininho é um serzinho de luz, uma fadinha pequenininha, bonitinha, e ela é amiga de um rapazinho que chama-se Peter Pan. O Peter Pan tem 560 anos, mas ele continua sendo um menino. Então existem muitas pessoas que vivem com a síndrome do Peter Pan. Chegaram à vida adulta, mas ainda se comportam como meninos. Então isso é muito ruim, porque quem vive assim, vive agitado de um lado para o outro. Quem vive assim, vive de forma incoerente. O Senhor quer que você cresça. Lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, o Senhor diz assim, olha só, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O apóstolo Pedro faz um chamado a todos nós para crescermos na graça e no conhecimento. O que ele está dizendo aqui? Que ao crescermos na graça, ao crescermos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós vamos adquirir maturidade. A maturidade, ela não vem com a idade. Não é simplesmente pelo fato da pessoa dizer assim, olha, respeite os meus cabelos brancos. Às vezes você vê uma pessoa, um ancião, com cabelos brancos, né, que deveria ser mestre, que deveria ser alguém maduro, mas que age com muita imaturidade, com muita infantilidade. Então, embora nós respeitamos sim os cabelos brancos das pessoas, embora nós respeitamos sim, devemos respeitar, obviamente, a história de vida de cada um, mas não é a idade que vai proporcionar maturidade. Existem muitos homens com 50 anos que são verdadeiras crianças ou moleques na sua postura, no seu modo de agir, no seu modo de pensar e de lidar com as questões da vida. Assim também, como existem muitas mulheres com 40, 50 anos que têm uma postura, às vezes, de uma criança de 10, 5 anos, de imaturidade. Então, idade não é sinônimo de maturidade. A maturidade é algo que nós desenvolvemos, é algo que nós alcançamos através do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento espiritual. Aí você talvez possa pensar, bispo, mas não é só isso. Mas isso é fundamental, é a base para nós entendermos. Porque Paulo faz uma analogia, que se a gente fizer hoje uma triagem do que ele está falando, a gente consegue entender. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, olha só, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo não está falando do processo que ele enfrenta da infância para a vida adulta. Paulo está falando aqui, se você ler todo o contexto, ele faz uma analogia de uma criança, ele usa esse termo de uma criança que ele falava, pensava, sentia, mas ele está se referindo ao Paulo antes e depois de Cristo. O Paulo religioso que pensava como menino, que falava como menino, que tinha uma postura religiosa, que tinha uma postura inadequada, infantil, na sua forma de lidar com as coisas espirituais. É o que Paulo está dizendo aqui. Então, Paulo fala que ele agia como menino, mas quando ele encontra Cristo, quando ele tem um encontro com Cristo, automaticamente ele diz que ele pensava, mas quando ele amadurece espiritualmente, ele desistiu das coisas próprias de menino. Então eu queria falar uma coisa aqui para todos vocês nessa noite, para quem está acompanhando pela internet, para quem está aqui hoje na igreja. É nossa responsabilidade cuidarmos da nossa vida com Deus. É nossa responsabilidade pessoal desenvolvermos a nossa vida espiritual,
termos uma busca constante pelo crescimento na graça e no conhecimento. É nossa responsabilidade desenvolvermos essa vida com Deus para sermos homens e mulheres maduros e maduras no Senhor. Diga, é minha responsabilidade. É uma responsabilidade que a gente não pode terceirizar. Sabe, esse cuidado com a vida espiritual. Eu falei isso aqui também domingo e queria repetir isso de novo. Às vezes nós não valorizamos a nossa vida espiritual. Às vezes o único momento que nós paramos para cuidar da nossa vida, ou talvez o único momento que nós oramos, é quando nós estamos na igreja. O único momento que nós entregamos o nosso louvor a Deus é quando nós estamos na igreja. E nós queremos amadurecer, só que agimos e pensamos como menino. Como assim, bispo? A gente pensa na carne, a gente age na carne, a gente imagina na carne, a gente idealiza na carne, mas acha que por conta de sermos cristãos, nós somos maduros. O fato de alguém estar na igreja 10, 15, 20, 30 anos, não o torna em um maduro espiritual, se essa pessoa não tiver uma vida constante com Deus, se você não tiver uma busca constante, íntima, a sós com o Senhor, se você não buscar esse crescimento na graça e no conhecimento. Haja vista que, às vezes você vê pessoas que estão na igreja há muitos anos, e ainda pensa e fala como menino, age como menino, por exemplo, em algumas questões espirituais. Espiritualmente falando. Por exemplo, tem pessoas que dizem, olha, eu não dizimo, bispo, eu não consigo dizimar. Isso é uma imaturidade, porque ainda pensa como menino, fala como menino, age como menino, eu tenho receio de me faltar, ou porque, sabe, bispo, eu não consigo entender isso, ou eu tenho dificuldade, eu sou uma pessoa que eu tenho uma ganância muito grande, eu tenho um apego pelo material muito grande, eu não sei, cada um sabe. Bispo, são as minhas necessidades, porque são muitas contas, eu me enrolei, eu não consigo, cada um sabe, mas às vezes o comportamento. Às vezes você vê uma pessoa que está na igreja há 10, 15, 20 anos, trata a mulher com descaso, com desrespeito, xinga, humilha, agride, violenta, verbalmente e fisicamente. Você é um homem maduro, está na igreja há 10, 15, 20 anos, poxa, bispo, é um homem de Deus, imaturo, que não amadureceu. Porque a Bíblia ensina que o marido deve amar a esposa como Cristo amou e se entregou por ela. Então, o marido maduro, ele protege, ele defende, ele está ao lado, ele cultiva, ele cuida. Então, as nossas atitudes demonstram o nosso amadurecimento e o nosso estado infantil, espiritualmente falando. Então, o nosso envolvimento tem que ser muito, muito íntimo com Deus, para nós irmos deixando estas coisas de menino. Então, Paulo fala aqui, olha, eu, quando cheguei a ser homem, ele não está dizendo da idade de homem, ele está dizendo da sua maturidade quando ele conheceu a Cristo, quando ele entregou a vida para Cristo, quando Cristo transformou a vida dele. Então, o que nós precisamos? Para nós termos esta mudança, nós precisamos nos envolver com a palavra. Nós precisamos entender que a palavra, ela tem um poder de transformar as nossas vidas, ponto. Se nós nos submetermos a ela. Maturidade não é dizer eu sou maduro. O maior sinal de maturidade é quando eu e você nos submetemos à palavra de Deus e não questionamos a palavra. O maior sinal de maturidade é quando eu faço com que a palavra de Deus se torne a minha bússola, o meu GPS, o meu manual de vida. É quando eu me rendo verdadeiramente aos ensinos do Senhor e eu aplico como um operoso, um maduro praticante, a palavra de Deus. Vocês conseguem entender o que o Senhor está nos falando? Então, olha só o que o salmista fala. Lâmpada, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus. Então, a palavra, ela vai produzir essa maturidade em nós, vai gerar as mudanças necessárias. Alguns processos são fundamentais quando nós nos envolvemos com a palavra. Então,
Eu não vou cobrar, e você não vai cobrar, a responsabilidade de um adulto para uma criança. Não dá para nós querermos, né? Mas você vê uma criança ter um comportamento inadequado. Vamos lá, a criança derrubou um copo. E aí a pessoa, não, você derrubou. Você não vai querer cobrar de uma criança um comportamento de um adulto. Agora, um adulto precisa ter o comportamento de um adulto. A criança, quando ela faz qualquer bagunça ou qualquer coisa, é uma criança sendo criança. Mas um adulto, um maduro, ele tem que agir com maturidade. Ele tem que agir com maturidade. Então, o que o Senhor está nos dizendo nesta noite? Que Deus vai cobrar de nós a maturidade que Ele sabe que eu e você temos que ter diante dEle. Existe dentro da nossa vida com Deus responsabilidades que nós, como homens e mulheres de Deus, maduros e maduras, não podemos fugir delas. Você consegue entender? Então assim, tem coisas que nós temos que fazer. Diga, tem coisas que como homem ou mulher, maduro ou madura, eu tenho que fazer. Diga, eu não posso fugir. Então existem coisas que Deus vai requerer de você. Existem pessoas hoje que estão lutando contra a vontade de Deus, lutando contra os agrilhões, estão lutando contra o Senhor. Por quê? Porque é maduro, Deus tem um chamado para essa pessoa, Deus tem algo para essa pessoa fazer e ela não faz. Deus tem uma missão para essa pessoa e ela não faz. Jonas 1 fala um pouquinho sobre isso, né? Jonas 1, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, embarcou nele para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então assim, a vida madura, diga, a vida madura exige responsabilidades, mesmo que eu não as queira. Ali a questão não era se Jonas queria ou não, foi uma determinação de Deus. Sabe qual é o problema do imaturo? Porque o imaturo busca fazer a sua própria vontade. Sabe por que Cristo nos demonstra, e Ele fala que nós temos que chegar à estatura de Cristo, à estatura de varões perfeitos? Estatura de varão perfeito, não é porque você vai chegar ao suprassumo do cristianismo. A estatura de um varão perfeito é quando um homem e uma mulher de Deus entende que a vontade a ser feita não é a sua, mas a vontade de Deus. O problema é que muitos de nós estamos o tempo todo tentando satisfazer a nossa própria vontade. A gente vem à igreja para satisfazer a nossa vontade, para que o louvor seja o louvor que a gente gosta, para que as coisas aconteçam da maneira que a gente gosta, que o louvor tem que ser assim porque eu gosto daquele louvor assim. Não, esse eu não gosto, então não pode ser esse. A gente quer se relacionar com as pessoas e a gente quer que as pessoas sejam do jeito que a gente gosta. Haja visto alguns casamentos que as pessoas se casam e daqui a pouco a pessoa quer mudar a característica de uma pessoa em outra, porque eu quero que você seja assim, porque isso é o que eu gosto. E vai matando a essência da outra pessoa sem perceber. Não se trata de você, não se trata de mim. Não se trata do que eu gosto, não se trata do que você gosta, mas se trata do que Cristo nos chamou para fazer. E se Cristo te chamou para fazer aquilo que você não gosta, desculpa que eu vou te falar com muita maturidade, problema seu, se você gosta ou se você não gosta. Porque a maturidade requer fazer o que tem que ser feito, não o que nós gostamos de fazer. Esse é o grande problema da maioria de nós. Nós crescemos num ambiente que a gente foi iludido e as pessoas tem um cristianismo que vai ensinando que você tem que fazer o que você gosta. Eu acredito que Pedro não gostou das coisas que ele passou e, segundo os historiadores, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Eu creio que Paulo, por mais que ele fale, né, que ele está chegando ao fim, completei a minha carreira, vou guardar a minha fé, e não foi fácil o que ele passou. Mas a vida cristã, eu queria que você entendesse isso, vai exigir de cada um de nós fazer não aquilo que nós gostamos, mas o que Cristo nos chamou para fazer. E a gente está fazendo o que a gente quer, o que a gente gosta,
o que a gente sente vontade. E o nome disso é imaturidade. Isso não agrada o coração de Deus. Mas as pessoas não estão mais se importando se o que elas fazem agradam ou não agradam o coração de Deus. Você precisa entender que a sua responsabilidade, ela não pode ser terceirizada. Pensa comigo o seguinte: por que Deus não colocou outro profeta no lugar de Jonas e descartou Jonas? Ah, você não quer fazer? Para você entender o seguinte: não pense, não coloque no teu coração a ideia de que se eu não fizer, outro vai fazer. Se você não fizer, as coisas vão ficar paradas. E Deus vai cobrar de você. E as coisas vão acontecer. Deus não tem plano B. A cruz foi o plano A de Deus. A cruz não foi um plano B. Porque Satanás, Lúcifer, que era um anjo de luz, se rebelou, e aí ele fez o que fez, 1/3 dos anjos caíram, e aí Deus, porque a serpente enganou a Eva, e Eva caiu, e aí Deus então fez um plano B. Não, nunca foi plano B. A mensagem da cruz sempre foi o plano A. Deus sempre soube, Deus já tinha tudo pronto, tudo planejado, para a minha e para a sua salvação. Então o que a gente precisa entender é que existem responsabilidades que cabem a nós. 1 de Reis, põe para mim 1 de Reis 4:7. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel. Olha isso aqui, que coisa seríssima. Salomão tinha 12 intendentes ou superintendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Veja só, cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. 12 meses. Cada intendente durante um mês do ano tinha que ter tudo aquilo que ia compor todas as necessidades do rei. Se naquele mês alguém dissesse assim: eu não vou fazer, fulano feio, não estou afim. O que ia acontecer? O rei ia ficar sem mantimento. Porque outro não ia fazer aquilo que era para a pessoa daquele mês fazer. A gente vive no estágio, às vezes, entenda espiritualmente o que eu estou falando, tá? Esperando que os outros façam aquilo que Deus nos chamou para fazer. Às vezes as coisas não estão acontecendo, não é porque alguém não está fazendo, é porque quem deveria de fazer não está fazendo. Pegou? Conseguiu pegar? Porque às vezes nós falamos: olha, falta isso. Talvez o que falta, ou quem acha que falta, precisa olhar para si e dizer: será que não sou eu que não estou dando conta do que eu tenho que fazer? E quando eu digo isso, não estou falando só em termos de igreja não, tá? De serviço, de trabalhar, estou dizendo na vida, na família, dentro de casa, no casamento, na criação dos filhos. Porque às vezes a gente acha que a criação dos nossos filhos, ela vai ser terceirizada pela igreja. Eu vou trazer ele na igreja, na escola dominical, eu vou trazer ele na escola de educação infantil da igreja, eu vou colocar lá e a professora vai instruir o meu filho, a minha filha, nos caminhos do Senhor. Mas em casa, e sentado à mesa, e enquanto se come, enquanto se conversa, enquanto não se abre a Bíblia em casa, não se senta na mesa e fala: vem cá, vamos conversar sobre Jesus, olha, vamos conversar sobre o que está acontecendo na sociedade, olha, a Bíblia fala isso. É nossa responsabilidade ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Então hoje, muito do que nós estamos vendo, entenda que eu vou falar, é muito sério, muito do que nós estamos vendo hoje, da falta de interesse dos jovens, da promiscuidade crescendo, dos problemas que nós estamos vendo de comportamento na nossa sociedade, é porque alguém deixou de fazer o que tinha que ser feito. Nós estamos vendo lares cristãos arrebentados, mas é porque alguém está deixando de fazer o que tem que ser feito. Porque maturidade é
dizer a responsabilidade, o governo desta casa está sobre a minha vida. Marido, o governo da tua casa está sobre você. Senhora, o governo da tua casa está sobre a sua vida. Então, se nós não governarmos, a nossa vida não vai ser apenas governada por alguém. A nossa vida vai estar sem governo. É o que tem acontecido hoje com muitas pessoas. A imaturidade faz a pessoa fugir da responsabilidade que Deus lhe deu. Diga, Deus me deu responsabilidades. Diga, eu como filho tenho responsabilidades com meu chamado. Então, uma pessoa que entende isso é o cristão maduro. E o imaturo? O imaturo tem dificuldade em lidar com a direção de Deus. O imaturo tem dificuldade de acatar uma ordem de Deus. O imaturo põe a sua vida, põe a sua família em dificuldade. Tem dificuldade. Tem gente que tem dificuldade de lidar, de acatar direção, determinação. Tem dificuldade de entender, não é bem assim, eu acho que não é assim. Por que a gente vê hoje várias vertentes de pessoas interpretando, por exemplo, a palavra de Deus? Por que a gente vê agora, a Bíblia, ela precisa agora ter versões facilitadas para uma maior compreensão por parte das pessoas? Cada vez mais a linguagem, ela precisa ser, na hora de falar uma coisa, tem que dar uma polida nessa palavra. Algumas versões já vêm assim, está tão polido, que já parece que não é nem o que Deus está querendo dizer. Porque estão polindo, mudando, porque as pessoas têm dificuldade de acatar a palavra. Mas quando a gente se torna um cristão maduro, a gente fala, Senhor do céu, Jesus a caminho do Calvário, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele deve ter ouvido alguma coisa, e ele mesmo fala, brincadeira, bobo, todavia seja feita a tua vontade. A gente está querendo fazer a nossa vontade, amados, eu estou falando para vocês aqui de coração. Gênesis 16:1, olha como as pessoas têm dificuldade. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Vamos fazer uma análise disso aqui, gente. Sara não teve maturidade para esperar o processo de Deus. Sara não teve maturidade para entender que havia algumas coisas precisavam acontecer, mas que Deus havia feito uma promessa para ela. Esse é um problema muito comum. A gente tem uma insatisfação, a gente vai criando uma insatisfação no nosso coração, e a gente não quer esperar o processo e o tempo de Deus. Deus conhece cada um de nós. E sabe por que tem coisas que ainda não aconteceram? Não me levem a mal com o que eu vou dizer, não é para você ficar chateado com o que eu vou dizer. É porque Deus sonda e conhece o teu coração. E enquanto Deus vê no teu coração algumas questões mal resolvidas com você mesmo, algumas imaturidades dentro de você, como você espera que Deus te entregue algo, uma joia preciosa nas suas mãos para você cuidar, para você fazer, seja o que for, seja em qualquer esfera da vida, seja espiritual, ministerial, casamento, família, bens, seja o que for, empresa, negócios, material, seja o que for. Como você espera que Deus coloque algo nas tuas mãos? Que se quando Deus olha para nós, Ele vê a nossa imaturidade, a nossa insegurança, a nossa insatisfação. O que Deus está falando aqui? Que a gente precisa amadurecer, amados. A maturidade, ela é extraordinária. A maturidade vai colocar você num outro patamar. A maturidade vai te dar segurança na tua relação com Deus. A maturidade vai te fazer olhar para as coisas e dizer assim, eu entendo, Pai. Eu entendo que o Senhor está fazendo, alguma coisa vai acontecer. A gente sabe passar por algumas situações e falar assim, olha, olhar com um olhar diferente. O maduro vai olhar para uma determinada situação com um olhar diferente. O olhar de maturidade é diferente de um olhar imaturo.
Eu vou falar isso a semana que vem. Existem sinais claros de um maduro e de um imaturo. O imaturo, ele julga. O imaturo, quando a gente está agindo com imaturidade, a gente aponta o dedo, a gente olha defeito, olha falha. Isso é a característica de um imaturo. O imaturo só vê o problema, só vê o defeito. Vou te mostrar uma característica só para você começar a entender a diferença do imaturo para o maduro, diante da mesma situação, diante de um problema. Olha que o Senhor nos ensina, quando surge uma questão, algo que nos desagrada, algo que é ruim, olha o posicionamento do imaturo e do maduro. Por isso que é bom buscar, desenvolver essa maturidade. Êxodo 15, 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E então o povo fez o quê? Não puseram no telão? É que eu estou num versículo, vocês já estão em outro? Eu estou no... Está rápida? Ou rápido, eu não sei quem está aí. E o povo contra... Diga, o imaturo é um murmurador constante. O imaturo, ele só murmura. Ele não quer chegar na solução, ele quer reclamar, Só que enquanto nós agimos com imaturidade, nós não resolvemos os nossos problemas. Sabe por que tem gente que não resolve os problemas da vida? Porque é imaturo, só murmura, enquanto você murmura, você não resolve. A diferença do imaturo para o maduro é essa. Agora põe o 25. Põe o 25, faz favor. E então Moisés fez o quê? Clamou ao Senhor. Então a diferença é que enquanto o imaturo murmura, o maduro clama, ora, busca a solução em Deus. Então, ao invés de nós ficarmos apenas murmurando, reclamando e perpetuando a murmuração com imaturidade, qual é o nosso papel? Orar e buscar a solução. Versículo 25, aí está aí. Lhe mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes Moisés ali estatutos e uma ordenação e ali os provou. Ou seja, Deus mostra a solução quando nós oramos. Deus muda a situação quando nós oramos. As coisas acontecem quando nós lidamos de forma espiritual com o problema. Agora, se eu lidar com o problema, com murmuração, eu não vou sair do problema. O meu coração vai ficar inquieto, infeliz, frio, amargurado, entristecido, e Deus não quer isso. Por isso que Paulo apontou os estágios espirituais, que nós precisamos atingir para ter uma vida madura. 1 Coríntios 3:1. Eu não pude vos falar como espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Olha o que Paulo fala. Eu tive que dar leite para vocês beber. Eu não podia dar alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Vocês estão agindo como crianças, vocês não conseguem ouvir o que Deus está falando. Nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, a imaturidade, ela é carnalidade. A imaturidade é falta de vida espiritual. Deu para entender? Deu? Então, bispo, quando eu vejo alguém que é imaturo, eu não estou falando alguém que às vezes tem um comportamento alegre, engraçado, brinca. Isso é uma coisa mais gostosa do mundo. Eu particularmente gosto de conviver com pessoas assim, porque eu também sou assim, é minha característica. Eu gosto de bater papo, eu gosto de rir, gosto de contar piada, eu sou assim. E como eu sou assim, eu naturalmente gosto de estar com pessoas assim. Estou dizendo isso. Estou dizendo de comportamento espiritualmente falando. A forma com que a gente lida com um problema. Como a gente lida com uma situação. Eu quero fazer essa pergunta para você se questionar hoje. Como você tem lidado com os seus problemas? De forma carnal ou de forma espiritual? Como você tem lidado com essa situação que você está enfrentando? Como você lida com essa situação dentro da tua casa? Como você está lidando com essa situação na sua vida profissional? Como você está lidando com essa questão que você está enfrentando agora, nesse momento? Como você está enfrentando?
Porque a Bíblia fala que às vezes a gente é imaturo na nossa forma de agir. Eu queria caminhar para o finalzinho aqui, te falando o seguinte, que quando nós buscamos esta maturidade, quando a gente busca entender o que Deus tem para nós, e a gente amadurece, uma das coisas mais extraordinárias da maturidade é que a primeira coisa que acontece quando nós alcançamos o nosso maior grau de maturidade, a gente para de sofrer na vida. Não é que você se torna frio, eu vou te explicar isso. Você tem uma capacidade de lidar com algumas questões que você olha e fala assim, eu entendi o que Deus está mostrando aqui. Eu sei que Deus vai fazer algo nessa situação. Você não se descabela, você não se arrebenta, você não se cansa, você não se fadiga, você vive em paz. Sabe, a maturidade vai te capacitar a lidar bem com as questões da vida. A maturidade vai fazer você eliminar as maiorias dos problemas que você acha que tem. Tem gente que acha que tem um monte de problema, não tem problema nenhum. Quando você amadurece de verdade, você começa a perceber que você fala assim, não tem um problema nenhum. Algumas situações, algumas pressões, algumas questões da vida humana vão nos forjar e nos fortalecer como seres humanos. Ponto final, natural. Então quem passou por privação, luta, problema de casa, violência e muitas coisas, às vezes na infância, superou tudo isso, chega na vida adulta, a gente chama de alguém casca grossa. É alguém ali que aguenta a pancada, que sabe... Ok, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que existe algo espiritual que nos traz uma capacidade, uma força tamanha, uma maneira de enxergar a vida totalmente diferente das demais pessoas. Gênesis 19, 31 fala sobre a vida de José. Mas eu quero falar do final, antes de José se tornar governador, um cargo que, se você pesquisar, nunca houve antes de José governador no Egito, não há cargo de governador no Egito. E depois de José, nunca houve cargo de governador no Egito. O único momento na história do Egito que se cria um cargo de governador, que Faraó era absoluto, ele mandava em tudo. O regime de Faraó era um regime absoluto, ele mandava em tudo. Mas Faraó cria um governo e põe um governador chamado José. Mas antes disso acontecer, José vai parar na cadeia. Em Gênesis 39, 21 diz assim, o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Olha só, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se deveria fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava. Então deixa eu explicar isso aqui. Todo o processo de José, desde o sonho que Deus dá a José, desde o sonho, até aqui, José desenvolveu uma vida com Deus. Quando José tem o sonho, e ele conta para os irmãos ficam indignados, chamam o pai, ele conta para o pai, fala, o que é isso que você está querendo dizer? Que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar diante de você? O que é isso? Quando Deus dá esta visão para ele, Deus traz uma intimidade com José, que só José e Deus sabia. José desenvolveu durante a sua vida uma intimidade, uma comunhão muito grande com Deus. Haja vista o que o Senhor fala aqui, a forma com que Deus conduzia as coisas de José. Mesmo após sofrer uma grave acusação
foi acusado, uma falsa acusação. José se ocupou em fazer o que precisava ser feito. Você não vê José procurando justificar da falsa acusação que fizeram para ele. Geralmente você nunca vai ver pessoas que não fizeram querendo se justificar. José não precisava se justificar, porque ele sabia que Deus conhecia o coração dele. Isso bastava para José. O maior sinal de maturidade é quando a gente quer que os outros acreditem em nós. Se Deus sonda e conhece o teu coração, você não precisa que ninguém acredite em você. Até porque ninguém talvez tenha capacidade de acreditar um no outro. Somos humanos, temos uma carne. Mas a relação de Deus com José era tamanha, de José com Deus era tão grande, que a gente percebe que José não perde tempo na vida dele, querendo arrumar problema, confusão, ou pagar na mesma moeda, ou fazer alguma coisa, ou fazer o mal. Sabe qual é o grande problema que nós temos, quanto homens e mulheres imaturos? É que a gente perde tempo demais, tentando dar explicação, tentando resolver, tentando fazer, e a gente não perde esse tempo no nosso relacionamento com Deus. Às vezes você perde muito tempo pensando no problema, mas não perde um minuto da tua vida orando para o Deus que pode resolver o problema. Às vezes a gente passa uma semana chorando por um problema, por algo que nos fizeram, algo que aconteceu conosco, alguma coisa que me fizeram, e a gente não gasta um minuto de joelhos buscando ter relacionamento com Deus. Às vezes a nossa oração se tornou uma murmuração, um desejo de vingança, um desejo que Deus pese a mão. Mas quando eu leio a história de José, e você também já leu, a gente não encontra José em nenhum momento querendo fazer vingança. Você não encontra José em nenhum momento querendo... E o interessante é que assim, ele sai da casa de Potifar, ele vai parar num presídio, e ele está fazendo o que tem que ser feito. Ele continua trabalhando, e a Bíblia fala que ele fazia tudo quanto se deveria fazer ali. 23, por favor. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. O que significa isso, bispo? Que a maturidade de José era tamanha, que ele sabia que aquilo tudo era um processo pelo qual ele estava passando por algo maior que Deus tinha para ele. Quando a gente começa a entender que a nossa vida aqui é um processo, que às vezes algumas situações que a gente precisa parar e pensar assim, peraí, por que Deus me uniu com esse homem, com essa mulher? Para eu todos os dias querer mostrar que eu sou mais forte que ele, e ele mostrar que ele manda em mim? Quando Deus une duas pessoas, Deus está unindo um propósito divino. Mas a nossa imaturidade faz a gente ficar brigando com quem Deus colocou do nosso lado para nos unirmos e sermos uma potência nas mãos de Deus. A gente perde muito tempo sendo imaturo na vida. A gente perde muito tempo, às vezes gastando tempo com coisas que não são relevantes para nós. Enquanto a nossa vida passa, enquanto o nosso casamento está afundando, enquanto a nossa vida está indo para o buraco. Quantas pessoas estão gastando a vida se ocupando do que não devem ocupar, enquanto aquilo que Deus colocou nas mãos para fazer está morrendo? Isso é imaturidade. Sabe, José não ficou preso a essas coisas que muitas vezes nós nos prendemos. Se você perceber, amados, a gente gasta muito tempo com um monte de coisa que a gente não tem que gastar tempo nenhum. E a gente fica gastando tempo com coisas que não são relevantes para as nossas vidas. Eu te pergunto, aonde você tem gastado o seu tempo? Hoje, sabe o que está acontecendo? Vou falar com amor e responsabilidade. Mas tem um monte de homem, desculpa a expressão que eu vou usar, velho na idade, mas imaturo,
no procedimento. Tem vários hoje imaturos sendo pais, imaturas sendo mães de filhos que vão sofrer e se arrebentar na vida por causa da imaturidade dos seus pais. Porque são imaturos, estão cuidando de um monte de coisa, menos do que tem que cuidar. Eu queria dizer para você que tudo que Deus colocou nas suas mãos, Deus colocou para você cuidar. Está com a sua esposa aí do seu lado? Está com o seu marido? Se Deus te deu esse marido, se Deus te deu essa esposa, é para você cuidar dessa pessoa. Você tem um filho que Deus te deu, é tua responsabilidade cuidar desse filho. Educar, ensinar. Você acha que Deus colocou eu e você para nós ficarmos dentro da mesma casa? Deus falou, vamos ver. Amado, quem quer a desgraça é o diabo. Quem quer a inimizade, reino dividido, é o diabo. Quando Deus coloca um homem e uma mulher, Adão e Eva, Ele põe para que eles sejam fecundos, para que eles se multipliquem, para que eles dominem, juntos, não guerreando um contra o outro. Você não tem problema. A maioria dos problemas que existem é sinal de imaturidade do homem e de uma mulher, que trazem para dentro de casa problemas que não existem. A maioria de nós não temos problemas nenhum com Deus, somos nós que criamos problemas com Deus. Não há um ser humano que possa ter um problema na igreja, somos nós que criamos problemas com a igreja, com pessoas, por nossa imaturidade, que a gente olha na carne, a gente olha o defeito do outro. Todos nós temos defeito, todos nós temos imperfeição na carne. O que eu quero que você entenda, espiritualmente falando? Que a nossa imaturidade é que traz problema. O que traz problema para o teu casamento? Não é a tua mulher. Talvez seja a imaturidade, talvez sua, em saber lidar com ela e dela em saber lidar com você. Se acheguem-se à fonte. Acheguem-se, ou se acheguem, não sei se estou falando certo. Se aproximem de Jesus. Amadureçam, os problemas vão se acabar. Paulo fala, leite, 1 Coríntios 3:2, leite vos dei de beber. Não dei alimento sólido, porque não podia suportá-lo, tal. Versículo 3. Porque havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Segundo a imaturidade da vida? Então, amados, o nosso esforço, eu falei aqui domingo, que o esforço não tem que ser do louvor para animar a igreja. Se você chegar com o teu fogo pode pôr fogo no outro irmão, pode pôr fogo no outro, mas você tem que ter o teu fogo. A igreja é fria, ninguém dá um glória a Deus, e você dá? Enquanto o pastor prega, enquanto o bispo prega, você tem glorificado a Deus? Mas ninguém faz. Mas você não é ninguém, já diria minha saudosa mãe. Você não é todo mundo. A gente está sempre esperando alguém fazer para a gente fazer. E a gente reclama daquilo que a gente não faz. A gente quer que o outro faça para a gente fazer. A gente quer que o outro coloque fogo para a gente pegar fogo. Traz seu fogo. Traz o teu fogo. Hoje eu vim com o meu fogo. Eu vou tacar fogo em tudo que tiver do meu lado. Não é uma mensagem impactante do ofertório que tem que fazer você ofertar. Eu nunca vou me esforçar para trazer uma pregação extraordinária sobre dízimo para você dizimar. Sabe por quê? Porque
porque a obrigação de ser dizimista é tua. Não é minha obrigação convencer ninguém aqui a dar dízimo. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Você consegue entender isso? Então existem coisas que não é o esforço do outro, mas existem coisas que é o nosso esforço. Eu queria encerrar falando isso. Você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar para mudar, para que haja uma mudança nas coisas à sua volta. Meu irmão, vou falar uma coisa para você, guarda isso no teu coração. Se o teu casamento não está indo bem, mulher não culpa o teu marido, marido não culpa a tua mulher. Se alguém disser assim, olha, eu não estou feliz com o que está acontecendo com o meu casamento, posso te assegurar que você precisa se aproximar de Deus, deixar essa direção de Deus entrar na tua vida, Deus te amadurecer, e você vai lidar com essa situação diferente. Você vai olhar para o teu marido não como teu inimigo, não como um opressor, e você com sabedoria vai mudar o que está acontecendo dentro da tua casa. A gente tem que parar em nome de Jesus. Eu te digo hoje, olha, por tudo que é mais sagrado na vida, nós temos tudo, Deus já nos deu tudo, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Por que a gente perde tempo brigando, arrumando guerra, sabe, maltratando quem Deus nos chamou para nós amarmos? Por que a gente, sabe, joga a nossa vida fora, perde a vida com coisas que não têm relevância? Eu olho para a história de José e vejo, José não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo. Eu vou falar quarta-feira, Sanbalat, Tobias, Gesem, o arábio, infernizando a vida de Neemias. Olha, vamos dizer que você fez isso, vamos dizer que você fez aquilo, se você não vier. Neemias falou, cara, eu estou ocupado fazendo uma grande obra, eu não vou me misturar com imaturidade tua. Vai-te de reto, Satanás. A gente perde tempo com um monte de coisa que não são relevantes. A gente acha que a gente é maduro, que a gente sabe. Eu queria encerrar com Jó. E depois com uma palavra de Paulo. Jó no capítulo 1, versículo 20. Que mostra o que determina o nosso nível de... determina o nosso nível de comprometimento com Deus. Quanto eu sou comprometido com Deus é a minha maturidade. Quer ver alguém comprometido com Deus? É a maturidade que vai mostrar se a pessoa é ou não comprometida com Deus. Jó 1:20 diz, então Jó levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou em terra e adorou, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Chega a notícia de Jó, que os filhos morreram, que ele perdeu tudo, que os animais foram queimados, que uma grande tragédia havia assolado a vida dele, que ele havia perdido tudo. Ele sente uma dor tamanha no coração, uma angústia na alma tremenda. Ele rasga a roupa, ele se joga no chão, ele é uma dor muito grande, e ele para no auge da sua maturidade. Ele diz, ei, eu cheguei a esse mundo, não tinha nada, eu não vou levar nada daqui, bendito seja Deus. Maturidade, amados. Maturidade para entender a perda. Maturidade para entender o luto. Maturidade para entender quando alguém nos deixa, quando alguém morre.
Maturidade para entender quando a situação financeira não é mais igual a antes. Maturidade para entender que aqui é passageiro. Que todo esforço que a gente faça para manter algo, tudo passa. Tudo passa. E Cristo ensina isso. Jó não culpa Deus. O imaturo culpa, murmura. Por que que Deus fez isso comigo? Por que que Deus fez isso comigo? E Deus fala para Paulo uma coisa, eu encerro falando isso, 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse. Paulo pede para Deus, se possível, para tirar o espinho da carne dele, para mudar e para fazer algo que Paulo queria que acontecesse. E Deus fala para ele: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E aí ele fala: porque eu sinto mais prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Sabe o que eu entendi aqui? Que às vezes o problema é sinal de que nós estamos indo bem com Deus. Ah, bispo, minha vida está um marasmo. Tomara a Deus que te mande uma luta para você lutar, para você se aproximar mais dele. Quando a gente acha que, sabe, eu estou em plena vitória, nenhum problema, nada acontecendo, Deus está comigo, talvez você está morto e nem sabe. Verdade o que eu estou te falando. Porque é no meio da luta, da guerra, que a gente vai crescendo, amadurecendo e dando fruto. Nunca houve paz para Israel até os dias de hoje, literalmente hoje. Nunca houve paz para o povo que Deus escolheu como seu povo. Nação que Deus escolheu para ser sua nação. Até hoje, esse povo vive em guerra. Mas Deus protege, Deus guarda, Deus segura na mão. É o mesmo que Deus faz comigo e com você. O seu problema não é para você murmurar e dizer: Deus me abandonou. Não, é para você dizer: Ele está comigo nessa batalha. Se levantou, você está lutando uma guerra, tem a maturidade para entender que Deus está com você nela. Tem a maturidade para entender que mesmo em meio às tribulações, Deus nunca te desampara. E que no meio da batalha, a nossa aparente fraqueza se transforma em força, porque a graça do Senhor nos basta. Eu encerro dizendo que o que nós precisamos está nas mãos de Deus. E as mãos de Deus, nós temos livre acesso. Você tem livre acesso às mãos de Deus. E tudo que você precisa está nas mãos dele. Então, meu conselho para encerrar a mensagem de hoje: se aproxime de Deus. A tua luta não é contra o teu irmão, contra a tua irmã. A tua luta não é contra o teu marido, contra a tua esposa. A tua luta não é contra o teu pai, contra a tua mãe. A tua luta não é contra quem te difamou, quem te feriu, quem te roubou. A tua luta não é contra carne e sangue. A tua luta não é para você ficar lutando contra pessoas, brigando. Nossa luta não é contra ninguém. Você está brigando com alguém aqui, está lutando com alguém aqui, daqui a pouco você morre. Você está lá no céu, daqui a pouco chega a pessoa lá. E aí, irmão? Fala, vaso de alabastro, oh, rosa de Saron, oh, bom
perfume de Cristo, oh, pedra viva. Vai encontrar lá. Eu vou ficar em pé de guerra aqui para quê? Nós vamos encontrar lá. Ai, bispo, tomara que essa pessoa não vá. É melhor você encontrar com ela lá do que você encontrar com ela lá. Vá para lá com ela do que se encontrar com ela lá. Não é bom. Então se encontra junto lá e está tudo certo. Tudo está nas mãos do Senhor. Eu queria orar com você. Talvez você tenha agido aí com imaturidade. Mas eu estou muito imaturo mesmo. Eu estou com os pensamentos no meu coração estranho. Eu não estou bem não. Vamos orar ao Senhor? Vamos. Ao invés de murmurar, vamos falar com Deus. Pedir para Ele nos ajudar. Pai, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Eu sei que às vezes nós estamos cansados, porque nós estamos lutando uma guerra que não é nossa. Eu sei que tem muita gente que está cansado, Pai, porque está lutando uma batalha que não tinha que lutar. Está enfrentando um gigante que não tinha que enfrentar. Eu sei que tem pessoas que estão cansadas da vida do jeito que ela está. Está cansada de tudo. Alguns há anos vivem lutando muitas guerras, mas eu entendo, Pai, que existem guerras que nós temos que lutar. E o Senhor nos dá a vitória. Essas guerras não nos cansam, porque os que andam com o Senhor caminham, correm, não se fatigam. Mas tem guerra que a gente está lutando contra a carne. Essa guerra não é para nós lutarmos. A nossa guerra é espiritual. Contra principados, potestades, dominadores. Não é contra carne, sangue, não é contra pessoas. A luta de José não foi contra Potifar. A luta de José não foi contra os seus irmãos. Pai, nos ajuda a nos libertarmos da nossa própria carne, que nos atormenta, que nos massacra, que nos humilha. Senhor, quanta imaturidade às vezes nós estamos tendo. Abre os olhos hoje do teu povo, com um monte de pensamento equivocado, com um monte de pensamento carnal, pessoas deixando de fazer o que o Senhor as colocou para fazer. São intendentes da tua casa, que vão trazer comida à casa do rei. O Senhor é o rei, o Senhor é o rei. Nós somos esses intendentes que tem que alimentar, que tem que trazer o sustento à casa do rei. Pai, às vezes nós nos cansamos com tantas coisas, e aquilo que é importante, que é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, que é esse cuidado com a vida espiritual, nós deixamos. Às vezes não abrimos mão do nosso lazer, do nosso esporte, do nosso hobby, da nossa academia, dos nossos jogos. Não abrimos mão do salão de beleza, não abrimos mão do nosso bem-estar, mas abrimos mão da tua casa. Não abrimos mão do nosso trabalho, mas abrimos mão de trabalhar para o Senhor. Estamos cansados, mas temos responsabilidade com o mundo e com o nosso trabalho secular. Estamos cansados e deixamos de ter responsabilidade com o nosso trabalho para o Senhor. E não percebemos que isso é sinal de distanciamento, de esfriamento. Por isso a imaturidade toma conta. Pai,
Nos ajuda hoje. Nos ajuda hoje a não agirmos mais dessa maneira. Nos ajuda hoje, Jesus, a termos maturidade nas nossas tomadas de decisões, na nossa vida diária. Nos ajuda, Pai, a assumirmos a rédea dessa situação dentro de casa e nos comprometermos em mudar dentro da nossa casa. Nosso casamento que está à beira da falência se tornar um casamento mais frutífero, mais feliz, mais magnífico que alguém possa ter. Ao invés de gastarmos tempo e energia para o mal, vamos gastar tempo e energia para o bem. Nos ajuda, Pai. Somos frágeis na carne, somos homens e mulheres, Deus, frágeis, mas temos um Deus que é por nós. Que os nossos lábios sempre, Deus, encontrem um lugar, Pai, nos seus ouvidos. Que os nossos lábios sempre, Deus, se abram para falar contigo. Porque o Senhor é o socorro que todos nós precisamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom.
Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Erga suas mãos ao céu, Senhor. Nos ajuda esta semana a vivermos esta vida madura, que possamos nos esforçar, Pai, nos esforçar, que possamos, ó Deus, nos dedicar a essa comunhão contigo, que vai nos fazer, ó Deus, passar por esses processos todos de mudanças. Por isso eu declaro que a tua graça, a tua paz, a tua misericórdia, o teu amor, a tua maturidade, Pai, que ela esteja sobre nós, para termos uma semana incrível, em nome de Jesus. Você que recebe, diga amém, amém e amém. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vá em paz, feliz. Você vai abraçar o seu irmão, quem passar por você, e você vai dizer assim: vamos cuidar um do outro, em nome de Jesus.